Temos aqui uma barra metálica de comprimento L, que através dessa força F desliza num par de trilhos. A gente está vendo que está penetrando aqui no quadro da tela o vetor da indução magnética B. E através do movimento realizado pela força F, induz uma corrente I. Essa barra se desloca na trajetória x conforme indicado aqui na figura. Então ela parte do zero, se dirige até mais w, depois retorna passando por zero até chegar a menos w novamente. E aí esse ciclo se repete. Então a própria questão está falando que x varia senoidalmente com o tempo. Então aqui a gente está vendo nessa forma de onda o valor do comprimento x que essa barra percorre. Assim a gente pode dizer que x vai ser essa função, w que multiplica seno de t. Essa questão ela quer que a gente discuta o que vai acontecer com essa corrente induzida I. Tá? Então a gente vai primeiro determinar quem é essa corrente I, escrever a função dela e aí fazer a nossa escolha de acordo com as alternativas apresentadas. Tá? Então essa questão claramente está mostrando que tem uma variação de fluxo aqui, né, nessa figura aqui, então é aplicada a lei de Faraday. E como existe uma velocidade envolvida aqui no deslocamento dessa barra, a gente sabe que pela lei de Faraday é possível derivar essa expressão, que está dizendo que a força eletromotriz E vai ser o produto da indução magnética vezes o comprimento da barra vezes a velocidade de deslocamento. Então a primeira coisa que a gente vai ter que determinar aqui é ser quem é essa velocidade aqui. Então como a velocidade, a gente sabe que é a derivada do deslocamento em relação ao tempo, então nós temos aqui o nosso deslocamento x, que é dado por ômega vezes seno de t. Então basta substituir o x, né, que é esse ômega seno de t aqui no lugar do x, então vai ficar a derivada do seno é o cosseno, então finalmente a gente tem que a velocidade vai ser ômega cosseno de t. Então, substituindo a velocidade aqui na força eletromotriz, a gente tem o quê? Que ela é dada por BL ômega vezes o cosseno de t. Agora, nosso interesse é na corrente induzida. Então, a corrente induzida nada mais é que essa força eletromotriz dividido pela resistência R. Então, finalmente, a gente tem aqui o valor da nossa corrente induzida. Tá? Então, é BLW sobre R vezes o cosseno de t. Tá? Através desse valor aqui, a gente vai analisar cada uma dessas alternativas para a gente fazer a nossa escolha correta. Começando pela alternativa A. Então, ela está dizendo que essa corrente I é positiva quando a barra se desloca em direção ao resistor R. Para ajudar a responder essa alternativa aqui, vamos visualizar uma coisa. Ó. O deslocamento x é dado por uma função seno. Tá? Então, começa no zero e vai aumentando até o ponto W aqui. E a corrente já é dada por um cosseno, ou seja, a forma de onda do cosseno está 90 graus adiantado do seno. Então esse gráfico vai ajudar a gente a entender melhor. Aqui a curva em azul é o deslocamento x, que começa em zero, chega até mais W, depois passa por zero novamente, vai até menos W aqui e começa o ciclo novamente. Essa curva meio alaranjada é a corrente I, que é um cosseno. Então, o cosseno a gente sabe que no zero já começa no ponto máximo aqui, vai decaindo. Tá? Então, quando o movimento começa a acontecer da barra, ela sai de zero e vai até mais W, então a corrente está toda positiva. E a alternativa A está dizendo que a corrente é positiva quando você está se deslocando ao resistor R, ou seja, para menos W. Então a gente já vê que é falsa essa afirmação. Porque a corrente ela é positiva quando está se deslocando para mais W, que é onde não está o resistor. E o resistor está aqui em menos W. Portanto, essa alternativa A é falsa. Vamos agora para a alternativa B. Então está dizendo que a corrente I atinge sua máxima intensidade nos instantes de tempo em que a barra está na posição x igual a zero. Então ele está dizendo aqui, sempre que a barra passa na posição x igual a zero, a corrente atinge sua máxima intensidade.
Isso é verdade, olha só. Aqui, ó, passou por zero, a corrente está no máximo positivo aqui. Quando a corrente passa por zero novamente, nesse ponto aqui, a corrente atingiu seu máximo negativo aqui. E assim vai, ó, passou por zero novamente aqui nesse ponto, aqui atingiu o valor máximo. Aqui, passou por zero aqui nesse ponto novamente e atinge seu valor máximo aqui. Então, essa afirmação é verdadeira. Então, dizer que a corrente atinge a máxima intensidade nos instantes de tempo t, que a barra passa na posição zero, isso é verdadeiro. Porém, precisamos analisar as demais alternativas para descartar. Então, vamos aqui na alternativa C, que está dizendo que a corrente tem sua amplitude independente da resistência R. Obviamente que é falso, né? Está aqui o valor da resistência R, né? Pela lei de Ohm a gente sabe que, né, alterando a resistência, altera a corrente. Então, esse item C é falso. No item D está dizendo que a corrente tem sua amplitude independente do período T da oscilação da barra. Obviamente que isso aqui ela depende sim, certo? Porque a gente viu, fez esse desenvolvimento aqui, aplicamos a lei de Faraday, né, tivemos que achar a velocidade, né, que é a derivada do deslocamento. Então, se a gente tem a barra se desloca nesse período t, né, conforme está indicado nessa função x aqui, a corrente também vai ter o mesmo período. Tá? Então, obviamente que essa dizer que a amplitude independe do período t é falso. Finalmente, a alternativa E está dizendo que essa corrente tem período de oscilação igual a 2t. Nada a ver, né? Pela mesma razão da alternativa D, né? Então, o período de oscilação dessa corrente aqui é o mesmo período de oscilação aqui no deslocamento. Consequentemente, então, a gente só pode marcar aqui como correta a alternativa B. Bom, temos aí, então, uma questão de prova, né, que envolve a aplicação da lei de Faraday. Ela é bem simples de se aplicar, né? Basta estar atento com esses conceitos aqui. Tá? Essa expressão E igual a BLV, que representa também a lei de Faraday, ela é inclusive vista no ensino médio também. Tá? Então ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que estão assistindo e bons estudos a todos.